Bem-vindos ao novo episódio do podcast Think Tank do Banco Carregosa. Hum, Historicamente, assumimos que as bolhas financeiras são desastres a evitar a todo custo. Mas a aversão extrema a esse risco pode, paradoxalmente, destruir mais valor a longo prazo do que as próprias correções de mercado. Sem dúvida. Se concebermos o mercado como um vasto ecossistema, as bolhas não representam o fim do mundo. Pois não são as tempestades necessárias, digamos assim. Da mesma forma que uma intempérie limpa as árvores mais antigas de uma floresta para impulsionar um novo crescimento, as bolhas canalizam energia vital para a inovação. É uma excelente analogia. Mas isto levanta uma interrogação central. Onde se traça a fronteira exata entre um ativo estruturalmente caro, com mérito económico, e uma verdadeira bolha especulativa? Bom, a distinção fundamental reside na origem e na sustentabilidade do preço. Um mercado caro não é necessariamente uma bolha. Certo? Existem setores que transacionam a avaliações bastante elevadas porque se apoiam em vantagens competitivas reais, margens de lucro substanciais e uma forte capacidade de reinvestimento. Portanto, há uma base racional sólida. Exato. A bolha surge quando essa base racional é substituída por uma narrativa excessiva. Os investidores começam a projetar o sucesso demasiado longe no futuro, num curto espaço de tempo. E esse entusiasmo atrai fluxos de capital impulsionados por alavancagem, não é? Precisamente. E gera uma enorme complacência. Nesse exato momento, o preço desvincula-se da realidade do negócio. E passa a depender exclusivamente da manutenção dessa euforia coletiva. Exatamente isso. Mas, mesmo reconhecendo o perigo dessa desvinculação, não podemos ignorar que esse excesso de capital cumpre um propósito histórico fundamental. Se observarmos a expansão dos caminhos de ferro ou a eletrificação, constatamos que foi a especulação que financiou a construção dessas infraestruturas. Muito antes de a procura existir de facto. Exato. A bolha tecnológica do final dos anos 90 é o exemplo empírico perfeito. É verdade que uma vasta maioria das empresas colapsou. Pois colapsou, mas o capital aí investido deixou-nos a rede de fibra óptica. E os centros de dados que hoje alicerçam toda a nossa economia digital. Quer dizer, o mercado errou na avaliação temporal, mas acertou em cheio na direção tecnológica. Sem dúvida. O mercado funciona, nessas fases, como um mecanismo massivo de financiamento antecipado, atraindo talento e recursos vitais. Mas é aí que surge o grande dilema estratégico. Perante um setor em evidente sobreaquecimento, o instinto primário é o de ficar inteiramente de fora. Para proteger o capital, claro. Exato. Contudo, ao evitar totalmente a bolha, não estaremos também a recusar a participação na própria revolução industrial em curso? Qual é o verdadeiro custo da oportunidade desta omissão? O custo de oportunidade é imenso e muitas vezes irreparável. Numa mega tendência estrutural, inevitavelmente haverá empresas que falham. Naturalmente. Mas as que sobrevivem emergem como as plataformas dominantes da década seguinte, gerando retornos compostos excepcionais. O investidor que rejeita em bloco um tema apenas pelo seu caráter especulativo inicial Abdica de participar nesse vasto ciclo de criação de riqueza. precisamente. O que nos obriga a dominar a mecânica de sobrevivência perante estes ciclos. Sabemos que tentar acertar com exatidão nos picos e nos fundos do mercado é uma tarefa hercúlea. É uma ilusão. Pois, logo, o desafio é gerir o património quando o estado emocional oscila violentamente entre a euforia e o pânico. Como se impõe a disciplina processual perante a irracionalidade do momento? O principal erro comportamental é adotar uma gestão puramente tática baseada no medo. Vender tudo cedo demais e regressar tarde demais. Quando a percepção de segurança já reflete preços muito mais altos. Exatamente. A disciplina exige método. Em fases de euforia, a solução não passa por liquidar a carteira inteira, à procura de um topo ilusório, mas sim por reduzir a exposição de forma parcial. E direcionar o capital para a qualidade, privilegiando empresas com balanços imaculados e fluxos de caixa altamente previsíveis. E quando a tempestade efetivamente atinge o mercado? Durante o pânico, a distinção fundamental reside entre o risco de preço e o risco de solvência. Ou seja, uma queda abrupta nas cotações é assustadora, mas o risco de preço representa apenas uma desvalorização temporária. Ditada pelo sentimento negativo do mercado. Exato. Já o risco de solvência implica que o modelo de negócio ruiu de forma permanente. O mecanismo do pânico
comprime as avaliações de forma cega. E é exatamente nesse instante que o investidor disciplinado deve aproveitar o medo indiscriminado para acumular ativos de excelência. Sem dúvida. Constrói-se a exposição de forma gradual. O segredo reside na seleção de modelos de negócio resilientes, com forte poder de fixação de preços, que sobreviverão independentemente da narrativa de curto prazo. O verdadeiro risco, portanto, não advém da existência das bolhas, mas da ausência de um método rigoroso para navegar através delas. O que corrói o património a longo prazo é a cedência ao impulso emocional. Completamente de acordo. E, para finalizar com uma reflexão provocadora, importa analisar o presente com este mesmo prisma crítico. Qual será a atual tendência de mercado que, apesar da elevada volatilidade e dos sinais de aparente excesso, servirá de firme alicerce para a base económica da próxima década? Uma interrogação essencial para todos os que nos acompanham. Fica assim o apelo à ação para que revejam as suas disciplinas de investimento. A robustez do processo patrimonial será sempre o fator determinante, muito superior à tentativa de adivinhar os movimentos do mercado. Obrigado por ouvir este episódio e desejamos a todos bons investimentos. O presente episódio contou com o contributo especializado de Miguel Ricon Ferraz, analista financeiro e responsável pelo serviço de consultoria para investimentos do Banco Carrigosa. Poderá consultar o artigo completo no website do Banco Carrigosa, na secção Conteúdos. Os conteúdos Think Tank Carrigosa têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não constituem qualquer recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Nem substitui o aconselhamento profissional. Os episódios são integralmente criados a partir dos artigos dos especialistas do Banco Carrigosa, com a voz do podcast gerada por inteligência artificial para garantir clareza e consistência em cada áudio.